Boa noite, com a paz do Senhor. Mais uma semana de palestras para você que nos tem acompanhado, né? Seja bem-vinda. Semanas atrás, a pastora Giselma de Almeida palestrou sobre violência contra a mulher em tempo de pandemia. A palestra alcançou um alto índice de visualizações e pensamos em oferecer a todas as mulheres que sofrem violência ou não o complemento da palestra. Nós temos usado preto na quinta-feira. É uma campanha que nós dizemos não à violência contra a mulher. Mas precisamos aprender um pouco mais, precisamos fazer um pouco mais. Para isso, trouxeram mulheres que entendem do assunto e que logo aceitaram o nosso convite, nós já agradecemos. O nosso tema desse ano é a unidade, né? Mulheres comprometidas com Deus vivem unidade. E dentro das nossas igrejas também existe violência contra a mulher. Então, como é que nós podemos viver em unidade se nós não nos preocupamos com essas mulheres? E quem estará falando para nós hoje? A reverenda Eliane Nascimento, pastora e secretária executiva de Educação Cristã da Primeira Região, e ela ainda tem formação em Direito, com 36 anos na área jurídica, com 4 anos como estagiária de Direito, 6 anos como advogada, 26 anos como oficial da Justiça Avaliador Federal. Nossa outra palestrante será a Bruna Santos, a nossa psicóloga. A Bruna tem formação em psicologia e é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. E com a Bruna e a pastora Eliane estará a Márcia Maria Domingos Jó Ferreira. A Márcia é secretária distrital no Distrito de Valença, com formação em serviço social, conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, representando a sociedade civil pela Igreja Metodista. Compartilhe com mulheres que fazem parte da sua rede social. Vai lá no botãozinho do compartilhar, compartilha. Vamos levar o que nós temos para dizer hoje, né, para essas mulheres, que será nos aspectos jurídicos e psicológicos, né? O que fazer com essa mulher depois que ela sofre violência? Então, é isso que nós vamos aprender hoje. Mas antes, vamos orar ao Senhor, pedindo a direção dele. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigada por essa oportunidade, Pai. Nós louvamos o teu nome porque, Senhor Deus, nos permite, Senhor Deus, trabalhar, Senhor Deus, mulheres com necessidades de serem cuidadas, Pai. E nós, como mulheres, como federação, como sociedade, como mulher individualmente, precisamos estar atentas, Senhor Deus, àquilo que o inimigo faz no nosso meio. Então, nesta hora, nós pedimos, Senhor Deus, pelas palestrantes desta noite. Ser com a pastora Eliane, ser com a Bruna e também com a Márcia, que estará, Senhor Deus, fazendo a mediação. E cada mulher que está ouvindo, que nós possamos entender, não somente para aprender, mas a nossa responsabilidade está também compartilhando, Senhor Deus. Nós te agradecemos por este momento rico, no nome de Jesus. Amém. Boa noite, meninas, a paz do Senhor a todas. E como a Célia já bem falou, a partir da live, né, violência contra a mulher em meio à pandemia, com a pastora Giselma, diálogos em tempos de crise também, com a participação da pastora Giselma e tantas outras lives, né, que a gente tem visto com a abordagem desse tema e também seguindo a nossa campanha Quinta-feira Eu Uso Preto, nós tivemos essa reflexão. Ela nos traz essa reflexão sobre pontos relevantes do ciclo da violência vivido por tantas mulheres. Hoje a gente entende que a gente precisa compartilhar esse assunto, né, para um melhor diálogo entre nós. E nós precisamos, como a pastora Giselma bem disse, eu peguei essa frase dela lá, nós precisamos ser anunciantes e denunciantes de todo tipo de violência contra a mulher. E nessa noite nós vamos ter esse bate-papo com a pastora Eliane Nascimento e com a Bruna. Nós vamos falar sobre alguns aspectos jurídicos e psicológicos para a proteção dessas mulheres. Lembrando que
Essas lives, para quem ainda não assistiu, por favor, assistam. É só entrar lá na página da federação, na página que nós estamos, Federação Metodista de Mulheres. Essas lives estão disponíveis lá, para a gente poder entender, para que vocês possam entender. Quem não assistiu, assista. São lives muito ricas, né? E hoje a gente vai ter esse bate-papo aí com a pastora Eliane e com a Bruna. Nós vamos começar o nosso bate-papo com a pastora Eliane, né? A pastora Eliane vai estar tirando algumas dúvidas nossas, né, em relação aos aspectos jurídicos. E conforme nós falamos já da live, né, da pastora Giselma e tantas outras lives, mas na live da pastora Giselma, do dia 23 de junho, houve uma constatação de que a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela aumentou na pandemia. Inclusive, no dia 13 de abril, segundo a Agência Brasil, o Ministério Público de São Paulo, por exemplo, ele soltou uma nota em que afirma que a casa é o lugar mais perigoso para uma mulher, em virtude da comprovação de que 66% dos feminicídios consumados ou tentados em São Paulo foram praticados na casa da vítima nesse período. Entretanto, a gente precisa lembrar que a violência doméstica e familiar contra a mulher aumentou na pandemia, mas a violência ela é recorrente nos lares brasileiros, nas épocas consideradas normais. Aí eu pergunto, pastora, como a legislação do Brasil enfrenta essa questão? Boa noite, Márcia, boa noite, Célia, boa noite, Bruna. É com alegria que eu estou aqui com vocês nesta noite para compartilhar sobre os aspectos jurídicos da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, Márcia, atualmente nós temos a Lei 11.340, uma lei que foi aprovada, sancionada em 7 de agosto de 2006. E é bom a gente lembrar que essa lei ela foi decorrente de uma história de violência doméstica contra uma mulher. Então, essa história é que acabou desembocando, né, na confecção, na aprovação dessa lei. E essa história está lá nos idos, começa lá nos idos dos anos de 1976, com uma mulher chamada Maria da Penha Maia Fernandes. Essa mulher é farmacêutica, bioquímica e mestra em parasitologia em análises clínicas. Então, uma mulher provavelmente de classe média para alta, né? E a história dela, a biografia dela, nos conta que em 1976 ela se casou com um colombiano. E logo depois desse casamento, né, um tempo depois, eles tiveram 2 filhas. E quando esse homem ele conseguiu a nacionalidade brasileira e ele se estabilizou financeiramente e economicamente, conta a história dela, que a biografia dela, que esse homem ele começou a mudar o comportamento dele com ela. E, na época, como já tinham 2 filhas, inclusive com as filhas. Sendo que, nesse processo, a biografia nos conta que eles entraram no tal do ciclo de violência. Esse casamento entrou no tal do ciclo de violência. E esse ciclo de violência é uma coisa que, né, a gente sabe que é desgastante, porque, inclusive, ele foi mencionado na live da pastora Giselma, e esse ciclo, normalmente, ele tem 3 fases, que é a fase primeira, que é o aumento da tensão. Nesse primeiro momento, o agressor mostra-se tenso, irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher normalmente tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. As sensações são muitas, né? Tristeza, angústia, ansiedade, medo, desilusão, são algumas delas.
Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela e esconde, inclusive, isso dos familiares e dos amigos. E aí esse ciclo de violência se estende para a segunda fase, que é o ato de violência, e aqui é quando se corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. Então, aqui toda a tensão acumulada na fase 1 se materializa em violência verbal, física, psicológica, moral, patrimonial. Mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui ela sofre de uma tensão psicológica severa e sente medo, ódio, solidão, pena de si mesma, vergonha, confusão e dor. Nesse momento aqui podem existir duas situações. Ou a mulher ela rompe com aquela situação em que ela está sendo submetida pelo seu agressor, e aí ela toma uma decisão de colocar ali um ponto final, buscando ajuda, denunciando, né, ou se escondendo em casa de amigos. E, normalmente, o que acontece é que, às vezes, tem essa decisão, mas lá na frente vem um arrependimento. E aí é uma fase que é chamada de lua de mel, né? O agressor ele promete que não vai fazer de novo, que ele vai ficar tudo bem. Aí a mulher acredita que é naquele papo furado dele, porque muitas vezes, quando o agressor ele demonstra ser uma pessoa, quanto mais na agressão que ele implementa, acaba sendo realmente um papo furado e não um arrependimento propriamente dito, um arrependimento genuíno. Então, vem aquele momento, a mulher retorna para o lar, né? E ali vem a fase lua de mel, e nessa fase lua de mel, com o tempo, o tratamento ameno, né, o mais brando, ele vai cedendo aos poucos ao tratamento de novo agressivo e violento. E aí, a biografia da Maria da Penha nos conta que nesse momento de lua, porque ela teve um momento ela tentou quebrar o ciclo de violência, em um dado momento da vida dela com esse homem, quando ele começou a se mostrar agressivo, mas teve um momento da lua de mel em que ela retroagiu, e ela, inclusive, nesse momento aí, ela teve a terceira filha dela. Só que isso foi temporário. Esse homem ele continuou implementando violência contra essa mulher, e quando chegou num dado momento, né, essa mulher, lá no ano de 1983, ela vai sofrer uma dupla tentativa de feminicídio, por conta, né, justamente desse humor agressivo que esse homem já apresentava. E a primeira tentativa que ele vai implementar de feminicídio em relação a ela é dando um tiro nas costas dela enquanto ela dormia. E ele, na verdade, naquele momento, ele aproveitou uma situação de vulnerabilidade dela, ela estava dormindo, e ele, então, pelas costas, deu um tiro, e essa mulher acabou tendo danos no seu físico, tornando-se uma pessoa paraplégica. E 4 meses depois dela ter passado por várias internações, cirurgias e uma série de complicações que ela teve, tanto complicações físicas quanto psicológicas, ele vai tentar de novo matar essa mulher. E vai tentar quando? Ela tomando banho, ele vai tentar matá-la no sentido de eletrocutá-la no banho. E quando ela passa por essa segunda tentativa, ela entende, ali a ficha caiu, que ela não tinha realmente mais condições de permanecer com aquele homem. E tanto que na questão do tiro, ele simula, ele fala para a polícia que foi uma tentativa de assalto, mas depois ficou-se comprovado que não, ele que implementou toda a ação e foi ele quem realmente atirou. Então, 2 tentativas, né, de feminicídio, mas com graves danos físicos, psicológicos para essa mulher. Aí ela rompe
com um ciclo de violência, com a ajuda de familiares e com a ajuda de amigos. E o caso começa, então, né, a caminhar na esfera policial e depois na esfera judicial. Sim. E aí o que acontece? Em 1991, esse homem recebe a primeira sentença dada pela justiça por conta de todos esses atos de violência que ele realizou contra Maria da Penha. Ele recebe uma condenação de 15 anos, sendo que ele é condenado à prisão, mas ele recorre da sentença e sai em liberdade do fórum, naquele dia do julgamento. E ali ela é tomada, né, de um sentimento de injustiça, porque, por tudo, apesar de ela ter passado por isso tudo, o testemunho dela é nesse sentido. Ela se sentiu injustiçada. E ela entendeu que, se a justiça não compreendeu o que ela tinha vivido e passado, ela, então, exporia isso através de um livro. Então, ela começou a escrever um livro em 1994, e ela finalizou, na verdade, ela começou a escrever um livro, e aí, em 1994, ela lança um livro chamado Sobrevivi, Posso Contar. E aí, em 1996, esse homem recebe de novo, ele recorre, aí os recursos são julgados, aquilo volta de novo para julgamento, e aí ele recebe a segunda condenação dele. Já não recebe uma condenação de 15 anos, mas recebe uma condenação de prisão de 10 anos e 6 meses. E, de novo, ele não é preso, porque a defesa dele consegue encontrar irregularidades no processo, e aí recorre de novo. E aí, nesse momento, o livro já está lançado, e algumas ONGs, né, organizações não governamentais, se interessam por esse caso. E aí faz uma proposta a ela de levar esse caso para um tribunal internacional. E esse caso chega na OEA, na Organização dos Estados Americanos, com sede em Washington, e ali o Brasil é denunciado. É denunciado sobre o tema violência doméstica contra a mulher. E esse processo, né, quer dizer, essa denúncia que o Brasil sofreu por conta do caso dessa mulher, o Brasil ele é condenado. Então, o Brasil ele é condenado em 2001, e essa condenação diz que o Brasil ele foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância, ou seja, o ato de tolerar em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres brasileiras. Ou seja, um caso que teve uma repercussão, na época, nacional, porque existem fotos de reportagens sobre o assunto da época, e ganhou uma repercussão internacional, a ponto disso vir, né, alcançar toda uma nação, porque o Brasil ele se torna responsável por atos de violência praticados contra as mulheres brasileiras. Não é contra elas somente, mulheres brasileiras. Uhum. E ela teve, sim, também a parte dela individual reconhecida nessa denúncia, nesse tribunal internacional. A OEA determinou que o Estado brasileiro a indenizasse materialmente e moralmente, ainda que simbolicamente, porque muitos anos já tinham se passado, né? E a OEA faz 4 recomendações ao Brasil. Além das recomendações que diziam respeito à parte da Maria da Penha, também recomendações que alcançavam toda a nação brasileira acerca desse tema. Sim. E aí, na verdade, a última recomendação que dá direção a que o Brasil deveria implementar políticas, né, acerca dessa questão, vai ser o pano de fundo para a elaboração de uma lei
que efetivamente, né, enfrentasse, encarasse com, vamos dizer assim, com responsabilidade essa questão. Por quê? Porque antes havia uma lei, mas a lei era uma lei muito frágil. Por isso que a gente, ao longo de muitos anos, a gente sempre ouviu, fulana foi na delegacia, mas não deu em nada. Por quê? Porque o tempo passou, né, e aquilo ali foi engavetado. Então, tentou-se tirar isso da questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, se implementando o quê? Uma lei a partir da recomendação da OEA. Então, foi feito um projeto de lei, esse projeto de lei ele foi aprovado, e a partir da aprovação e da promulgação desse projeto de lei, nós viemos ter o sancionamento, a assinatura, né, desse projeto de lei, que virou lei, que é a 11.340, de 7 de agosto de 2006. Então, eu quis contextualizar a lei, né, como que ela surgiu, como que ela apareceu, para a gente entender que foi a partir de uma luta de uma mulher que foi vítima brutalmente de violência doméstica implementada pelo marido. Sim, sim. E que não ficou restrito a uma situação de pequenez. Isso foi para um tribunal internacional e teve sim, uma repercussão acerca do ato, da ação, né, da proatividade que foi tomada à época. Sim, sim. E para que a Lei 11.340, né, batizada como Lei Maria da Penha, possa ser aplicada, além da violência sofrida pela mulher, existem outros requisitos a serem observados? Existe, Márcia, porque, olha só, existem outros requisitos. Por quê? Porque não basta só a violência contra a mulher. Por que não? Porque a mulher pode sofrer violência que não seja violência doméstica e familiar. Então, por exemplo, a mulher, né, dirigindo o seu carro, para num sinal de trânsito, vem um assaltante com uma arma na mão e dá ordem para ela sair do carro e entregar o carro a ele. Essa mulher não entrega ou tem um problema de sair do carro, e aí esse bandido vai e atira nessa mulher. O que acontece? É uma violência, né? E essa mulher acaba vindo até morrer. Então, é uma violência contra uma mulher, só que realizada por um estranho, totalmente estranho, um bandido, que embora tenha tirado até a vida dela, não cabe dentro dessa lei que nós estamos falando, a 11.340. Cabe em que lei? O Código Penal é que vai tratar do crime, né, de latrocínio. O que é o crime de latrocínio? Nada mais é que o roubo seguido de morte. Então, o Código Penal é que vai tratar dessa questão. É uma violência, mas não cabe dentro da lei 11.340. Por que não? Porque, além de haver a violência contra a mulher, o que a lei diz, né, é que tem que ser por conta de ser mulher, por conta de ser o gênero, a violência ser implementada contra o gênero feminino. É isso que a lei diz. Então, a violência ela acontece contra a figura da mulher, por ser mulher. E mais do que isso, a lei também vai dizer, além desse requisito, que tem que causar danos, seja morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e também tem que causar dano moral e patrimonial. Então, tem que ser gênero feminino, porque é mulher, tá? Tem que causar danos, e aí esses danos são morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral e patrimonial, e tem que ocorrer. Olha só, aí vem a questão do ambiente, onde a violência se realiza. Tem que ocorrer na unidade doméstica.
E o que significa a unidade doméstica? Segundo a lei, a unidade doméstica é compreendida como um espaço de convívio permanente de pessoas, ou com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Então, ser mulher, ter causado dano, e aí a violência tem que ter ocorrido no ambiente da unidade doméstica. E a unidade doméstica aqui significa o seguinte, uma residência. E sendo residência, nesse caso aqui do inciso 1, tá? da lei, o que acontece? As pessoas que estão dentro dessa residência não precisam ser necessariamente parentes para que o agressor seja responsabilizado por uma violência implementada contra uma mulher que esteja neste ambiente. Sim. Isso é muito importante a gente entender, porque quando a gente fala de violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente acha que é só briga de marido e mulher, e não é. A extensão da lei é muito maior. Então, quando a violência ocorre nesse espaço aqui de unidade doméstica, é preciso que as partes tenham um convívio permanente naquele espaço, ou um convívio habitual, mas não precisam ser necessariamente parentes. Por exemplo, o caso de uma empregada doméstica que é agredida pelo seu patrão. A empregada que trabalha lá de segunda a sexta ou de segunda a sábado numa residência, e ela é agredida, é xingada, ou até mesmo agredida fisicamente. Sim. Isso, apesar da condição dela de empregada doméstica, ela é mulher, tá? Tem a questão do gênero de ser mulher. Se ela sofreu dano, seja físico, moral, psicológico, isso já está preenchido o requisito. E o terceiro requisito, dentro de um ambiente residencial. Então, eu já tive um caso, né, que eu acompanhei, eu fui fazer uma citação de uma ação trabalhista, e a pessoa, a empregada doméstica, me acompanhou na diligência. E ela, quando foi, né, estando comigo dentro do carro, ela veio conversando comigo, ela falou, olha, eu era agredida pelos meus patrões. Então, existiam momentos que eu estava na cozinha fazendo comida e o meu patrão chegava, falava alguma coisa, eu respondia, ele me xingava, do nada. Eu cheguei a apanhar desse homem. Olha só que coisa louca. Sim. A princípio, você não acredita que isso possa acontecer, pode acontecer. Mas o que aconteceu nessa história, nessa diligência? Eu, quando cheguei com essa mulher, depois ela veio contando o caso dela, né, para mim. Quando eu cheguei na tal residência para fazer ali a citação da ação dela trabalhista, quando o homem, o patrão, o ex-patrão, veio nos atender ao portão, ele fez exatamente tudo que ele estava acostumado a fazer com essa mulher dentro da residência. Ele xingou essa mulher, ele partiu para bater nessa mulher. Ele só não conseguiu porque o meu carro estava atravessado e eu a empurrei. E aí o que aconteceu? Tudo que aquela mulher estava falando num processo se materializou no momento da diligência, e eu certifiquei tudo isso ao juiz. Era uma ação trabalhista, né? Então não tinha o conteúdo aí criminal, mas tinha o conteúdo aí, vamos dizer, da parte, entre aspas, cível, né? No sentido do vínculo empregatício, e ali havia o pedido, inclusive, de indenização por danos morais. E lógico que depois eu tive que voltar mais umas 3 vezes naquele lugar ou mais, não me lembro, sempre com a polícia, porque realmente aquelas pessoas, no caso, eu era sempre recebida pelo patrão, aquela pessoa sempre se mostrou agressiva, né, desde o primeiro momento, e como era de fato na relação ali de emprego. E aí eu posso dizer que essa mulher, na condição de empregada doméstica, ela sofria violência doméstica e familiar. Olha que coisa. Isso está dentro da lei. A lei contempla isso. A lei não deixa escapar nada. E aí depois a lei diz mais o quê? Se a violência, além de acontecer
no âmbito da unidade doméstica, a violência também pode ser caracterizada violência contra a mulher, né, dentro da Lei 11.340, se a violência é implementada no âmbito familiar. Aí a coisa é o seguinte, nesse momento, a lei diz o seguinte: no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Qual é a importância disso daqui? Lá é um ambiente doméstico. Não precisa, tem que ter convivência permanente ou habitual, não precisa de parentesco para que uma mulher possa alegar a violência contra ela dentro dessa lei, se ela for agredida naquele ambiente. Aqui, a mulher pode alegar a violência implementada contra ela, mesmo que ela não more naquela residência. Por quê? Porque a lei diz que aqui a violência é implementada, aqui é importante ela ser implementada por um parente. Sim. Aqui já é o inverso. Não precisa morar, mas precisa ter vínculo. E aí, e o vínculo aqui é laços naturais. Exemplo, pais e filhas. Por afinidade. Exemplo, sogro, nora, enteado, padrasto, madrasta. Ou por vontade expressa, por exemplo, casamento e doação. É aqui, né, que a gente tem talvez a maior incidência de violência doméstica e familiar contra a mulher, que é no ambiente familiar. Então, aqui, não necessariamente a mulher precisa morar naquele ambiente, mas ela tem que ter um vínculo com o agressor. Então, a mulher, a esposa, ela entra aqui no ambiente familiar, mas também, por exemplo, a sogra que vem visitar a filha e é agredida pelo sogra, genro, né? É agredida pelo genro. Embora a sogra não more naquele ambiente, ela tem um vínculo, né, por afinidade com aquele genro. Se ela é agredida, mesmo não morando ali, mas tendo esse vínculo, se ele agredir, fizer alguma coisa, ele entra na lei 11.340. Deu para entender isso? Ficou claro? Ou está confuso? Não, está claro. Não, né? Então, o ambiente tem que ser no âmbito da unidade doméstica ou no âmbito da unidade familiar. Pode morar ou não morar, mas precisa ter um vínculo aí de parentesco. Sim. E aí a terceira hipótese que a lei aqui fala é que é considerada violência doméstica em qualquer relação íntima de afeto, que ocorra numa relação íntima de afeto. E olha o que diz a lei. Em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Então, por isso que essa lei também se aplica nos casos, por exemplo, de namorada, de noiva, de ex-namorada, de ex-noiva, de ex-companheira, de ex-mulher, que foram alvo de violência implementada por esse tipo do noivo, do namorado, ou do ex-companheiro, ou da ex-mulher. Basta ter aqui a relação íntima de afeto. Então, não está nem no âmbito da unidade doméstica, não está no âmbito do âmbito da família, mas se a pessoa que foi agredida, se a mulher que foi agredida, ela já teve algum tipo de relacionamento, né, de afetividade íntimo com o agressor, mesmo que ela seja ex, essa lei se aplica. Então, eu estou querendo trazer aqui, gente, a compreensão elastecida e ampliada da lei, para a gente poder entender que violência doméstica e familiar contra a mulher
não é só marido e mulher. A gente pega um leque muito maior e muito mais ampliado, Sim. inclusive relacionamentos que não existem, nem existem mais. Mas se a mulher for agredida por aquele homem, mesmo não tendo mais nada com ele, nem ter sido, nem ter tido a oportunidade de morar com ele, Também esse homem, ele, pelo fato de ter tido uma relação íntima de afeto com aquela mulher e por ter a agredido, ele responde pela 11.340. Sim. Então, Pastora. peraí, não. Requisito, gênero, dano, tem que acontecer na unidade doméstica ou no ambiente familiar ou qualquer relação íntima de afeto. Tá bom? Então, a ausência de, inclusive, Márcia, a ausência de um desses requisitos descaracteriza a aplicação da lei. Sim, sim. Pastora, então, quais são as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher previstas na Lei 11.340? Então, a Lei 11.340, ali no seu artigo 7º, diz que as violências são física, né, psicológica, sexual, patrimonial, moral, entre outras que vierem a existir. Eu acho isso muito interessante a lei falar, entre outras que vierem a existir, significa que a violência, aqui os casos que são mencionados, não são apenas esses daqui, outras violências que possam vir a ser implementadas contra a mulher. Então, por exemplo, a violência que chamam cibernética, ou do uso dos meios digitais. A mulher que sofre uma calúnia, uma difamação, uma injúria nas redes sociais, Sim. se enquadra na Lei Maria da Penha, mesmo, né, aqui não tendo, a princípio, a palavra na lei, violência cibernética ou digital, a lei deixa em aberto outras possibilidades de violência. Sim. Entendeu? E só para a gente aqui relembrar o que é violência de cada uma, eu quero dizer aqui, violência física é aquela que ofende a integridade ou a saúde corporal da mulher. A violência psicológica é quando lhe causa dano emocional e diminuição da sua autoestima. Sim. A violência sexual é entendida como qualquer conduta que constranja a mulher a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. E a violência patrimonial é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus bens, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. E a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Então, sendo que, além dessas violências, a lei também deixa em aberto outras possibilidades, tá? Sim. Tá. Então, são essas as formas de violência que a lei aqui estabelece a partir do artigo 7º. Sim. E a lei, ela prevê algum tipo de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar? Prevê, e vou dizer para você, vários tipos de assistência, só que não dá para a gente falar de todas elas aqui por causa do nosso tempo, né? Então, eu destaquei algumas assistências que são previstas na Lei 11.340, né, a lei chamada Maria da Penha,
E a primeira que eu destaco está lá no artigo 8º, que diz que, no inciso 4, que deverão ser criadas, né, as delegacias ou ampliadas as delegacias especiais de atendimento à mulher, as chamadas DEANs. E isso é muito importante, a gente ter delegacias especializadas, né, de atendimento à mulher, porque o atendimento é diferente. Você tem ali um corpo de policiais preparados para esse tipo de atendimento e de abordagem. Outro destaque que eu faço aqui quanto à questão da assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar é o que está ali no artigo 9º, parágrafo 2º, incisos 1 e 2, né, e que diz o seguinte, que preserva-se, busca-se preservar o trabalho da mulher que é vítima de violência doméstica e familiar. Se ela for servidora pública, a lei garante o que a gente chama de preferência na remoção dessa servidora. Então, se a mulher for servidora pública, para ela não ficar ali onde ela sempre trabalhou e onde o agressor sabe que ela trabalha, e até mesmo para dar mais segurança a ela, e o desejo dela, de repente, de querer ir até para um outro lugar, né, um outro município, um outro estado, dependendo do ente que ela presta o serviço dela como servidora pública, que pode ser municipal, estadual ou federal, a lei da Maria da Penha garante a essa mulher o direito de preferência, da prioridade na sua remoção. Então, se tiverem outras mulheres pretendendo remoção para um determinado lugar, essa mulher tem prioridade na remoção se ela estiver, se ela estiver sob a égide, né, e a proteção da Lei 11.340 por ter sido vítima de violência doméstica e familiar. Olha que coisa interessante. E se ela não for servidora pública, e se ela tiver que se ausentar do trabalho, ela pode ficar até 6 meses afastada do trabalho, caso ela precise, em sendo ela uma mulher que está ali debaixo de sob a proteção da Lei Maria da Penha. Então, quer dizer, a manutenção do vínculo de emprego, quando necessário, o afastamento do local de trabalho por até 6 meses. O empregador vai ter que manter o trabalho dela por até 6 meses se ela não for servidora pública. Se ela for uma seletista, por exemplo, ela não pode ser mandada durante esse período. E o terceiro destaque que eu faço, que eu achei também bem interessante, é o que está no artigo 9º, parágrafo 3º, que diz respeito aos cuidados com a saúde dessa mulher nos casos de violência sexual. E aí são ações, vamos dizer assim, de urgência. Ela sofreu uma violência sexual, então ela precisa receber, se for o caso, né, contracepção de emergência, ela tem que receber contracepção de emergência, profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, DST, e também AIDS. Então, ela precisa, se ela for vítima de violência sexual, ela tem essa assistência em relação à sua saúde, né? Tanto a questão de receber contraceptivo de emergência e também profilaxia das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive AIDS. E também eu destaco aqui, que eu acho isso muito importante a gente falar, é o que também está ali no artigo 11, que também relaciona como um dos tipos de assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar, que é a ação, né, da autoridade policial. A gente precisa compreender que nós temos uma lei que estabelece que a autoridade policial, quando recebe uma representação, recebe uma notícia de violência doméstica e familiar contra uma mulher, tem que agir de imediato.
Isso é importante a gente entender isso, para a gente acabar com esse discurso de que não vai dar em nada. Não dá em nada se não tiver, né, a proatividade de levar isso adiante. Eu até vi aqui um comentário de uma pessoa que falou assim, mas tem que ter coragem. Bem, eu penso o seguinte, dependendo da situação, é melhor você ter coragem para chegar, né, e denunciar o seu ofensor, o seu agressor, do que você ser vítima de feminicídio. Sim. Não é verdade? Então, Márcia, o artigo 11, como um dos destaques que eu fiz aqui ao tipo de assistência que tem que ser dada à mulher em situação de violência doméstica e familiar, é o que diz respeito à ação policial, diz o seguinte, no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, a autoridade policial, não é que poderá, não, a lei fala assim, ó, a autoridade policial deverá, é dever, não é favor, é dever, deverá, entre outras providências, garantir proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 2, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao Instituto Médico Legal. Por quê? Porque ela pode ter sofrido violência aqui física e ela tem ali que ter, né, os cuidados com a saúde dela e também de fazer o exame de corpo de delito, para provar também a agressão sofrida. Fornecer, isso tudo é autoridade policial que tem que implementar de imediato, fornecer transporte para a ofendida e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida. Se necessário, acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência ou do domicílio familiar, informar a ofendida os direitos a ela conferidos nesta lei e os serviços disponíveis. Então, foram esses destaques aqui que eu fiz, né, para assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Eu acho que essa questão da polícia, a gente precisa entender que não é favor, é dever. É muito importante, muito mesmo. Pastora, após essa mulher realizar perante a autoridade policial o registro de ocorrência de violência doméstica e familiar contra esse agressor, ela pode desistir de levar o caso adiante? Pode, sim, Márcia, pode, mas é o seguinte, pode, mas não é mais como era antigamente. Eu advoguei, e eu sei que eu estou falando, né? Eu advoguei por um bom tempo em vara de família, então eu peguei assim, muitos casos, no início da minha jornada jurídica, muitos casos de mulheres que eram agredidas. E aí vinha aquela questão, né, do ciclo de violência, do momento da lua de mel, e aí a mulher já tinha feito lá o registro de ocorrência, já tinha procurado a autoridade policial, mas aí, naquela história da lua de mel, ela cedia e voltava para o camarada. E depois voltava tudo de novo, né? E assim sucessivamente as coisas iam acontecendo e a autoridade policial sempre engavetando ali as questões das brigas do casal. O que acontece? Hoje, para se evitar que essa rotina que era prática de tempos atrás, a mulher, depois que ela procura a autoridade policial, né, ela apresenta ali, ela faz a sua representação contra o agressor, faz-se um registro de ocorrência. Se ela quiser desistir, ela pode desistir. Só que a Lei Maria da Penha estabelece lá no artigo 16 que é necessário uma audiência especial designada com tal finalidade, com um juiz. Por quê? Para que o juiz possa ter
a percepção se aquela mulher está desistindo daquela representação porque a situação dela com aquele homem está normal, voltou-se ao normal, ou porque a coisa foi... Porque não quer mesmo levar mais aquilo adiante, no sentido de que houve perdão, alguma coisa nesse sentido. Ou se ela está sendo coagida, entendeu? Coagida, constrangida a renunciar àquilo, a desistir daquilo. Então, é para nesse sentido, para o juiz, ele fazer ali uma filtragem, entender a dinâmica daquela situação, para que essa mulher não se torne refém de novo na mão do agressor. Desistir, ela pode desistir, mas se o juiz observar que ela está sendo coagida, aí a coisa realmente muda de figura. E ela precisa fazer essa desistência, ela só é possível antes do recebimento da denúncia pelo juiz. Depois que o Ministério Público apresenta a denúncia, aquilo que a gente chama de uma ação penal pública condicionada passa a ser uma ação pública, e aí o Ministério Público, depois da denúncia recebida, ele toma frente daquilo ali, entendeu? E aí já não é mais possível, porque aí é uma ação penal pública. Isso aí já é uma questão de direito mais complicada. Poder, ela pode, só que até um determinado momento, vamos dizer assim, para o pessoal que está assistindo, que ninguém tem a obrigação de entender direito, ela pode desistir? Pode, até um determinado momento. E mesmo assim, na presença de um juiz, para que o juiz possa perceber se ela não está desistindo porque está sendo coagida pelo agressor. Sim, sim. Tá bem? Em que aspectos, pastora, a senhora entende que a Lei 11.340 é rígida contra o agressor que pratica violência doméstica e familiar contra a mulher? Olha só, é bom a gente colocar aqui que a Lei 11.340 ela apresenta, né, uma rigidez contra o agressor necessária. É necessário, né? A lei, houve-se a necessidade de ser uma lei rígida, por conta de tudo que a gente sabe em termos de violência contra a mulher, e ainda em termos de muita coisa que a humanidade ainda possa vir a realizar contra o gênero feminino. E aí, o que acontece? A rigidez dessa lei está em alguns aspectos, como você mesma mencionou, na verdade, em alguns não, em vários aspectos, eu não tenho condições também de estar falando de todos eles aqui, mas eu destaco aqui, por exemplo, o artigo 17, que diz que é vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de cesta básica ou outros de prestação pecuniária, ou seja, dinheiro, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa. Ou seja, a lei está querendo dizer o seguinte: olha só, agressor, você que agrediu, né, uma mulher, é o seguinte, você não vai ter pena, a sua pena nunca vai ser para prestação de cesta básica. Então, não brinque. A sua pena nunca vai ser de você botar a sua mão, única e exclusivamente, botar a mão no seu bolso e pagar uma multa. Pode ter, sim, a aplicação da multa, mas com a multa, com certeza, haverá também ali a sanção, né, no que diz respeito à liberdade dele. Então, essa lei veda pena exclusivamente de prestação de cestas básicas ou de prestação pecuniária, de dinheiro. E ela veda também, né? Ela veda também que a pena de restrição de liberdade seja convertida em multa. Deu para entender? Deu para entender, Márcia? Sim. E aí outros destaques que eu faço também é o artigo 18,
incisos 1, 2 e 3, que diz assim, a gente está falando sobre a rigidez da lei, né? Os aspectos rígidos da lei contra o agressor. Então, o segundo destaque aqui que eu fiz foi o artigo 18, incisos 1, 2 e 3, que diz assim, recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz, agora juiz, já não estou falando mais de polícia, já está na esfera judicial, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, comunicar ao Ministério Público para que adote as providências cabíveis. Então, quando o juiz ele recebe, tá, um expediente com o pedido da ofendida, caberá a ele, em 48 horas, conhecer sobre as medidas protetivas de urgência, quando a mulher pede proteção contra o seu agressor. Aqui é a chamada celeridade. Então, tanto lá na polícia tem que ter um atendimento de pronto, quanto o judiciário também, o juiz, ao receber ali o expediente em que a mulher pede proteção, ele não pode também ficar enrolando. Tem prazo de 48 horas estabelecido pela lei. Ah, mas a justiça é demorada, a justiça é isso, é aquilo. Pois é, mas acontece que existe um prazo aqui legal que o juiz ele precisa observar e conceder aquilo que está sendo requerido como que a gente chama de medidas protetivas de urgência para que essa mulher não venha a ser, por exemplo, morta. O terceiro destaque aqui que eu faço, né, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Então, o agressor ele pode ser preso preventivamente a qualquer momento, se o juiz entender que a prisão dele é necessária. E aí tem que ser... E outra coisa, pode ter o requerimento lá pelo Ministério Público, pela polícia, pelo Ministério Público, mas o juiz também, de ofício, ele pode entender que o camarada tem que ser preso. Não precisa ter o requerimento formalizado para o juiz entender e mandar prender, não. Se ele entender que tem que ser preso, ele de ofício ele decreta a prisão aqui preventiva do agressor. E o quarto destaque é o artigo 22, né, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência. Essa lei também ela faz toda a diferença nessa questão da concessão de medidas protetivas de urgência da mulher que está ali na condição de vítima, né, de violência doméstica e familiar. E quais são as medidas protetivas que o juiz pode conceder a esta mulher, que está sendo ali vítima de violência doméstica e familiar? Primeira coisa, se ele tem porte de arma, suspensão da posse ou restrição do porte de arma com comunicação ao órgão competente. Segundo, afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Isso aqui abrange muita coisa, não é só a residência, não. Inclusive, como ele diz aqui, local de convivência com a ofendida. Às vezes, acontece dentro da igreja. Vamos dizer, um casal que frequenta a mesma igreja. Ele pode ser proibido de estar frequentando ali os cultos para a proteção dessa mulher. Então, proibição de determinadas condutas também, entre as quais a aproximação da ofendida, né, de seus familiares e da testemunha, e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Caso eles tenham que compartilhar de um mesmo espaço, o juiz pode determinar distanciamento aí.
contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Tipo assim, o cara fica proibido de ligar, de passar o WhatsApp, de entrar nas redes sociais da ofendida, né, da mulher que está ali sendo vítima dessa violência. Frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Eu acho que a questão da igreja cabe mais aqui, nessa aqui que eu estou falando. Depois, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Ou seja, o homem pode ser até mesmo proibido de visitar filhos, caso para proteção da mulher. Porque para ele visitar filhos, ele vai ter que ter contato com ela, caso essas crianças... Quer dizer, caso sejam menores, né? E prestação de alimentos provisionais ou provisórios. O fato dele ter sido retirado de casa, não está mais em casa, vamos supor que aquela mulher não trabalhe, tenham filhos menores, de imediato o juiz também, como medida protetiva de urgência, pode... Olha só, não é nem ação de alimentos, mas aqui, pela Lei 11.340, não é nem ação de alimentos, o juiz pode determinar e fixar prestação de alimentos provisionais e provisórios para essa mulher e para os seus dependentes. E o quinto destaque que eu faço aqui: descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei e pena detenção de 3 meses a 2 anos. E o que é isso aqui? Sobra até para outras pessoas essa questão. Por exemplo, eu tive um caso em que de um indivíduo, né, que morava num condomínio, e ele agrediu a mulher, e essa mulher fez a representação contra ele na delegacia. Isso aí virou uma ação judicial, e o juiz ele determinou, fixou as medidas protetivas de urgência em relação a essa mulher. E uma dessas medidas foi que esse homem estava proibido de entrar no imóvel, que era um apartamento, e também no condomínio. E aí o síndico, né, do condomínio, ele foi também intimado, tomou também ciência dessa determinação, e que o condomínio também tinha que cumprir. No descumprimento, o condomínio entraria aqui nessa questão de detenção de 3 meses a 2 anos, caso viesse a descumprir essa determinação judicial. E o que o condomínio fez? Ampliou, inclusive, o seu sistema de segurança para que essa determinação judicial não viesse, né, trazer nenhum tipo de problema para o condomínio. Então, você veja bem, o condomínio ampliou o sistema de segurança para cumprir a determinação de afastamento do agressor a uma das moradoras do condomínio, para que não houvesse nenhum problema de responsabilidade, né? No caso, esse homem conseguisse entrar no condomínio e chegar até um imóvel. Sim. Então, é mais ou menos isso aí que eu destacaria, né? Como que essa lei ela pensou em tantos aspectos para proteção e da mulher que é violentada, que é vítima de violência doméstica e familiar, e como pesa realmente a mão contra ali o agressor, exige do judiciário também celeridade, e também coloca terceiros também que são envolvidos na questão, responsabilizando-os caso não venham cumprir aquilo que foi determinado para a proteção da mulher. Sim, eu acho, no caso aí do condomínio que eu falei. Que esses aspectos que a senhora citou aqui são muito relevantes para o nosso entendimento, porque nós normalmente escutamos a frase que a senhora já bem sinalizou aí, de que não vai dar em nada, né? Então, esses aspectos vêm para mostrar e para a gente entender que dá, sim, muita coisa, que não existe o não dar em nada, né? E a gente vai agora para a nossa última questão aqui do aspecto jurídico, e eu pergunto para a senhora, quais são as outras medidas previstas na Lei Maria da Penha que visam
salvaguardar os direitos da mulher em situação de violência doméstica e familiar? Então, nós temos lá o artigo, quer dizer, outras medidas, né, previstas na lei que visam a trazer aí garantias aos direitos dessa mulher. E esses direitos estão muito assim ligados à questão aos direitos de família. Então, assim, eu destaco aqui o artigo 23, que diz assim: poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Segundo, determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após afastamento do agressor. Determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos, e determinar a separação de corpos. Olha quantas medidas são possíveis aqui, né? No artigo 24 diz que para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras: restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Eu, por exemplo, eu conheço um caso, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher. O indivíduo não era nem casado com ela, era noivo, mas tinha acesso à residência dela, e ele aproveitou, né, uma ocasião que ela estava ausente, entrou na residência, furtou um bem de valor, retirou da residência um bem de valor, e, obviamente, essa mulher deu conta, sentiu falta desse bem de valor, e começou a buscar, né, compreender como que esse bem tinha desaparecido, porque ela morava sozinha. Então, ela conseguiu, no local onde ela morava, reunir provas contra esse noivo. E aproveitou da ausência dela, entrou no imóvel e subtraiu um objeto de valor. Então, esse cara foi enquadrado na Lei 11.340, né? E aí já é a violência patrimonial, aí fica como um exemplo de violência patrimonial. Ele respondeu, né, a essa violência judicialmente, foi condenado, né? O juiz, inclusive, concedeu medidas protetivas de urgência a essa mulher, para que ele não viesse a trazer nenhum outro prejuízo, né, físico, principalmente em relação à vida dela. Ela recebeu, então, essas medidas protetivas de urgência. Ele foi compelido a ter que restituir o que ele furtou no imóvel dela, e ele ainda foi penalizado com uma sanção de restrição de liberdade. Ele teve uma pena lá, né, que foi ali dada pelo juiz, detenção de não sei quantos meses, não sei bem dizer, mas tudo que a lei contempla, esse caso, que foi de violência patrimonial, ele foi até o fim, entendeu? Então, aqui, em se tratando de violência patrimonial, o juiz poderá determinar, além de outras coisas que o juiz pode fazer, como eu acabei de contar esse caso, liminarmente as seguintes medidas, entre outras: restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial, suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor, prestação de garantia provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. O camarada pode até ter que depositar lá um valor judicialmente para poder garantir uma indenização pecuniária a essa mulher que Sim. foi vítima. E o artigo 27, em todos os atos processuais cíveis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar
deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19, que diz sobre o artigo 19 trata das medidas protetivas de urgência, né, que poderão ser concedidas de imediato pelo juiz, independentemente dela estar ou não com o advogado. O importante a gente entender aqui que quando a mulher ela chega numa delegacia para fazer a representação contra o seu agressor, ela não precisa estar ali, naquele momento, acompanhada de advogado, tá? Porque ali é o início de toda uma situação. Mas, a partir dali, a própria autoridade policial pode requerer que ela seja assistida por um advogado ou pela defensoria pública, se ela não tiver condições de ter um advogado, e na fase judicial continua também essa preocupação. Ela não pode estar em juízo sem que esteja acompanhada de um advogado ou de um defensor público, caso não tenha condições de pagar um profissional do direito. Isso é muito importante, porque a assistência jurídica vai fazer com que essa mulher também compreenda todo o processo que ela está vivendo, que ela está passando. Isso é muito importante, né? E eu destaco agora aqui também o artigo 28, que diz: é garantido a toda mulher, já até falei, a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar, o acesso aos serviços de defensoria pública ou de assistência judiciária gratuita nos termos da lei, em sede policial e judicial, mediante atendimento específico e humanizado. O atendimento também tem que ser humanizado. E o artigo 29, para a gente fechar, a lei também contempla uma coisa que eu acho muito importante, são os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Porque antes da lei, esses casos eram tratados em vara criminal, quando chegava na fase ali do judiciário. Hoje, principalmente nas grandes capitais, os tribunais de justiça já têm os tais juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, a mulher não vai ter que ter o constrangimento de ter que estar, no dia da audiência, numa vara criminal. Ela vai estar num juizado que trata especificamente desse tipo de violência. E diz ali a lei, né, que, se possível, esses juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, eles poderão e deverão aí colocar à disposição equipe de atendimento multidisciplinar. E isso é muito importante, porque essa mulher, ela, dependendo da agressão que ela sofreu, as repercussões, né, são muito tremendas, grandes e profundas, e por isso até que a gente vai agora aí, seguindo o nosso bate-papo, a gente vai estar falando dos aspectos psicológicos. Dos aspectos psicológicos. Sim, e aí eu vou agora pedir para a Juliana estar colocando aí um versículo bíblico para que a gente possa aqui fechar aqui a minha participação, que é Provérbios 31:8, né? Que diz assim, aí eu fiz uma linguagem aqui inclusiva do texto bíblico: abre a boca do mudo, da muda. Vamos falar da mulher, né? Abre a boca a favor da muda, pelo direito de todas as que se acham desamparadas. Então, abre a boca a favor da muda, pelo direito de todas as que se acham desamparadas. Abre a boca, julga retamente e faz justiça. Então, fica aí o nosso recado, e que nós estamos fazendo exatamente o que Provérbios está aqui nos ensinando. A gente está abrindo a nossa boca para, por meio da instrução, né, por meio do ensinamento, as pessoas compreenderem os seus direitos e os seus deveres, nesse caso específico de violência doméstica e familiar contra a mulher. Obrigada aí. Obrigada, pastora, pela contribuição. Foi muito esclarecedor, muitas coisas que eu tenho certeza que muitas pessoas não sabiam, né? Estão agora sabendo, foi muito esclarecedor. E a gente vai chamar agora a Bruna
para a gente estar falando agora, nosso bate-papo entrando na parte psicológica, né? E antes de eu falar com a Bruna, eu queria relembrar o que eu já falei aqui, o que a pastora Giselma já tinha falado, para a gente entender e ficar com isso essa noite, que a gente precisa ser anunciante e denunciante de todo tipo de violência contra a mulher, tá? Então, que isso fique aí na nossa mente, na nossa reflexão de hoje, para que nós precisamos ser anunciantes e denunciantes de todo tipo de violência. Então, a gente vai passar agora para o nosso bate-papo com a Bruna, psicóloga. Boa noite, Bruna. Boa noite, Márcia. Então, a paz do Senhor a todas que estão nos assistindo. Aí agora a gente vai entrar na parte dos aspectos psicológicos. Isso. Aí eu pergunto para você, Bruna, a violência contra a mulher, ela deixa marcas não só físicas, né? Ela também causa muitos danos emocionais. E sendo assim, quais são as consequências emocionais causadas pela violência doméstica? Certo. Para a gente começar, né, falar sobre violência contra a mulher, é falar sobre um problema de saúde pública, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Mas por que é um problema de saúde pública? Porque ele vai afetar tanto a integridade física quanto emocional da mulher, né? Então, a pergunta foi: quais são as consequências? Né? As consequências emocionais causadas são consequências delicadas e que elas podem permanecer durante muito tempo na vida daquela mulher. As consequências são influências na vida sexual da vítima, a baixa autoestima, desconfiança e uma dificuldade em criar laços afetivos novamente, em confiar em outras pessoas, sejam outras mulheres ou outros homens também. Então, essas são as principais consequências na vida de uma mulher vítima da violência. Sim. Quais são os sintomas, Bruno, os sintomas psicológicos mais frequentes encontrados nas vítimas? Então, tem uma pesquisa da OMS que foi aplicada em São Paulo e Pernambuco, que mostrou que os filhos de 5 a 12 anos de idade das mulheres agredidas, eles apresentavam diversas sequelas, como pesadelos, chupar dedo, urinar na cama, timidez e agressividade. Em São Paulo, essas mães apontaram maior repetência escolar de seus filhos. E na zona da mata pernambucana, maiores índices de abandono da escola. Então, 83% das mulheres vítimas de violência acabam tendo depressão. Sim. Mas também elas apresentam outros sintomas, além da depressão, como sentimentos de humilhação, ira, vergonha, impotência, preocupação constante pelo trauma sofrido, autoculpabilização, né, com tendência a reviver e perceber o acontecimento, a violência, como ela sendo a responsável principal. Perda progressiva da autoconfiança pelos sentimentos de impotência, alteração do sistema de valores, quebra da sua confiança nos demais, falta de interesse e motivação para as atividades que antes ela gostava de fazer, diminuição da autoestima, ansiedade, depressão, agressividade, alterações do ritmo e conteúdo do sono, disfunções sexuais, dependência e isolamento, mudanças drásticas no estilo de vida e o medo de frequentar os lugares de costume, né? Restaurantes, bares, lugares que ela costumava ir, a shoppings, ela começa a ter esse medo de frequentar esses lugares. Sim. No âmbito psicológico, por que algumas mulheres têm uma certa dificuldade em sair de um relacionamento abusivo e violento? Ou até mesmo de fazer uma denúncia contra esse agressor? Então, a gente tem que pensar em diversos fatores, né? O primeiro fator,
a gente pode colocar como uma dependência emocional. Porque, assim, o agressor, ele quase nunca vai começar com a violência física, né? A pastora Eliane, ela falou muito bem do ciclo da violência. Então, primeiro ele ameaça, ele trabalha o psicológico da mulher, fazendo com que ela seja totalmente dependente dele. Sim. Um outro fator é a dependência financeira. Então, aquela mulher, ela não tem para onde ir, ela não tem recursos, ela muitas vezes não tem familiares próximos, porque isso é até algo que o agressor ele faz de afastar a vítima da sua família. Então, se essa mulher ela não trabalha, se ela não tem condições financeiras, e muitas vezes eles possuem filhos e não tem para onde ir, ela se vê obrigada a permanecer nesse relacionamento. E toda agressão, ela vem acompanhada de ameaças. Toda agressão física vem acompanhada de ameaças, né? Não só as físicas, né? Mas toda a relação de violência que a pastora citou. E como vem acompanhada de ameaças, vem ameaçando de morte, ameaça de matar os filhos, caso ela denuncie. Então, surge também essa preocupação, esse medo, né? Ah, mas se eu denunciar, o que ele pode fazer com os meus filhos? O que ele vai fazer comigo? O que ele pode fazer com a minha família? Então, essa preocupação rodeia aquela mulher e dificulta mais ainda a denúncia. E a gente também não pode esquecer que, na maioria das vezes, né, esse agressor é marido dela, o pai dos filhos dela. Sim. Então, é alguém que ela criou um vínculo afetivo. É alguém que um dia a tratou bem, a tratou com carinho, disse que a amava. Então, tudo começa assim, e acaba que ela viveu, né, ela viveu uma relação, no começo, aparentemente boa, e aí depois ele foi começando a praticar essa violência. Então, o vínculo que aquela mulher cria de dependência emocional é muito forte. Então, isso também dificulta ela ter força e coragem para denunciar, por ele ser uma pessoa do convívio dela, né? Uma pessoa que, poxa, ele dizia que me amava, né? Ele dizia que amava meus filhos, ele trazia flores para mim. Então, tem tudo um contexto, né? De relações que a gente precisa ver. Porque eu já ouvi discursos em que as pessoas falavam assim, ela gosta de apanhar. Por que não denuncia, né? Mulher nenhuma gosta de apanhar. Mas a gente precisa entender o porquê dessa dificuldade da denúncia, dessa dificuldade dela conseguir sair desse lar, dessa casa que ela está vivendo, né? Então, tem tudo isso que eu falei. A gente precisa pensar em diversos fatores que podem envolver a vida dessa mulher. Sim, sim. Como foi citado aí pela pastora Eliane, né? O atendimento multidisciplinar ele é fundamental para essa vítima. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim. Então, a mulher vítima de violência, hoje, ela conta com diversos tipos de serviços assistenciais, né? Vão desde serviços médicos, psicológicos e acompanhamentos, aconselhamentos jurídicos. Então, a multidisciplinaridade no atendimento se faz fundamental para que haja uma melhor eficiência no acolhimento e no atendimento dessa mulher. Né, para que ela, assim, ela se sinta segura, não só para denunciar o agressor, mas também de procurar ajuda para si e para todos os envolvidos. Né? Então, nesse corpo multidisciplinar, tem a fundamental importância do psicólogo. E para trabalhar a violência doméstica e familiar, o psicólogo ele vai trabalhar de forma diferente, tá? É uma área de terapia comunitária, de campanhas socioeducativas, apoio e suporte psicológico, né? Que o objetivo é amenizar
o sofrimento da vítima e estabelecer estratégias de intervenção que possam possibilitar mudanças na vida daquela mulher. Então, o trabalho do psicólogo está vinculado diretamente com uma intervenção da justiça. Por isso é multidisciplinar, né? Não se limita a atendimentos em consultórios, como a gente está acostumado a ver. Então, não se limita a atendimentos em consultórios, mas sim em ambientes diferenciados, com intervenções individuais, mas junto com o trabalho da justiça. Então, um dos principais objetivos do atendimento psicológico com as vítimas é que as mesmas resgatem suas condições como ser mulher, a sua autoestima, desejos, vontades, sonhos a serem realizados, que por algum momento eles foram esquecidos e encobertos durante esse período que ela sofreu a violência. Sim, sim. A gente já foi dito aí pela pastora, né, Eliane, das formas de violência, né, que elas são divididas, né, e uma dessas violências é a psicológica. Você poderia nos explicar sobre ela um pouquinho mais? Então, a violência psicológica, ela se caracteriza a partir de ameaças dirigidas tanto à mulher como a outros membros da família, os filhos, por exemplo, né, fazendo-se por meio de promessas, de agressões e gestos intimidativos. Uma característica comum do agressor em relação à violência psicológica é encontrar o ponto fraco da mulher, que em muitos casos usam os filhos para chantagear, para coagir, né? Então, essa violência ela pode ser entendida como uma violência emocional também. Sim. Embora quando a gente fale de violência, a gente se remete à violência física, né, a agressão física, existe também a agressão psicológica. Ela se difere da violência física, porque a violência psicológica, ela é decorrente de palavras, gestos, olhares dirigidos à vítima, né? Sim. Então, não necessariamente ocorre o contato físico. Já a violência física é uma violência que compreende atos de agressão corporal direcionados à vítima. Então, é importante ressaltar que todo ato de agressão física é precedido de um histórico de violência psicológica, né? Foi como eu falei. O agressor, ele nunca começa com agressão física de cara, né? Ele primeiro vem com a psicológica, fazendo aquela mulher entender que ela não pode nada, que ela depende só dele. Então, começa a ameaçar, começa a agredir com palavras, né? A gente pode dizer que também é uma agressão verbal. E muitas vezes, essa violência psicológica, ela acaba não sendo identificada pelas mulheres, porque ela se expressa de maneira menos perceptível. Começa com uma pequena reclamação, né? E aí ela vai sendo substituída por ofensas, por xingamentos, até que chegue na agressão física. E a violência psicológica, ela é a mais silenciosa de todas, por não deixar marcas que a gente possa ver, né? Mas ela deixa marcas mais profundas, que são cumulativas do tempo, resultantes de todas as humilhações, de todas as ações que acarretam violações dos valores morais da vítima, e isso causa sérios danos emocionais também. Então, apesar dela ser uma modalidade da violência, ela é a mais difícil de ser identificada. Apesar dela ser bastante frequente, ela pode, né, levar uma pessoa a se sentir desvalorizada, a sofrer de ansiedade, a adoecer com facilidade, né, situações que se arrastam durante muito tempo. E se agravadas, elas podem levar até ao suicídio. Sim, é uma forma bem mais silenciosa, né, Bruna? Exato. E, Bruna, para a gente finalizar aqui o aspecto psicológico,
Queria que você me dissesse qual é o papel do psicólogo no auxílio a essas mulheres vítimas de violência. Então, nós, psicólogas e psicólogos, nós somos regidos por um código de ética, né? E esse código de ética, ele nos impõe um dever ético do sigilo profissional. Só que esse sigilo, ele pode e deve ser quebrado sob duas condições. A primeira é se a pessoa está em perigo de vida, em risco de vida, ou se está colocando alguém em risco. Sim. E aí, né, a gente falando de violência, se a mulher ela vem e ela não denunciou e ela relata isso para a gente, eu tenho a obrigação de denunciar, com ou sem o consentimento da vítima. Então, eu tenho a obrigação de recorrer aos órgãos responsáveis e fazer essa quebra do sigilo, porque o Código de Ética me respalda para que eu possa estar fazendo isso. Sim. Então, o papel do psicólogo, ele é fundamental no auxílio às mulheres vítimas de violência. Por quê? Porque é capaz de não só realizar um trabalho de acolhimento, mas também de contribuir para a compreensão da construção do sujeito e abordar a sua relação com a sociedade. Então, primeiro, o psicólogo ele deve criar um vínculo terapêutico com a vítima, fazendo com que ela se sinta num ambiente seguro e confiável, né, para que ela se sinta mais à vontade possível, porque assim ela vai conseguir compartilhar as experiências que ela viveu e que lhe causaram sofrimento. Sim. Então, a partir desse vínculo criado, né, e dela ter conseguido relatar aquilo, então o atendimento vai acontecer com o objetivo de acolher, orientar, trabalhar a rigidez da vítima, a não vitimização, trabalhar a autoestima, ajudar com que a mulher se conheça, trabalhar questões da identidade, autoquestionamento, levar a reflexão dos seus pensamentos. Em casos de reincidência, o que é isso? É a repetição, né? A gente precisa verificar o que leva a vítima a sempre buscar parceiros, a sempre se relacionar com homens muito parecidos. Porque isso pode acontecer. Uma mulher, ela pode conseguir sair de uma relação e encontrar um outro homem muito parecido, que também é um agressor. Porque a gente precisa investigar todo um histórico de vida daquela mulher. Muitas vezes, ela acredita que a agressão faça parte, porque talvez ela tenha crescido num ambiente onde ela tenha vivido, sabe, onde ela viu a mãe dela ser agredida, onde ela cresceu nesse ambiente, então ela não consegue ver outro tipo de relação afetiva. Então, para ela, ela entende, isso não é consciente, tá? É inconsciente, ela entende que aquilo não é o normal. Só existe relacionamento assim, de forma agressiva. Porque foi o que ela viveu, o que ela cresceu e o que ela aprendeu. Então, quando existe essa reincidência, essa repetição de relacionamentos, a gente precisa investigar o porquê, né? Então, a gente tem que olhar todo um contexto e todo um histórico de vida daquela mulher. Sim. Então, no processo terapêutico, existem algumas etapas a serem seguidas. A primeira etapa é que a vítima reconheça a violência que está sofrendo. Porque muitas, elas não conseguem enxergar. Algumas por terem tornado a violência como algo natural, como eu falei. Então, outras por estarem numa relação de violência perpetuada. Então, muitas não conseguem enxergar que estão vivendo uma situação de violência. Mas a partir do momento que a mesma reconhece o comportamento abusivo, ela passa a ser motivada a sair dessa relação. E a outra etapa é a não culpabilização da mulher. Caso ela achasse culpada pela violência que sofria.
Então, o psicólogo, ele deve trabalhar com a ideia de que as vítimas se sintam livres, tendo a certeza que a culpa não é delas, jamais, né? Muitas se culpam por isso. Mas por quê? Porque também foi uma forma de violência. Aquele homem chegava, não, porque a culpa foi sua, né? Você fez isso, ou você não fez aquilo, você não deveria ter falado assim. Então, ela já vai acarretando aquilo tudo como é realmente. A culpa é minha, eu que não deveria ter feito isso, né? Então, a gente trabalha essa não culpabilização da vítima. Sim. Entendendo que a culpa é do agressor, independente do que seja, a culpa é do agressor. Então, Sim. quando elas reconhecem isso, aí novas soluções começam a surgir. Sim. Então, é muito importante, né, o trabalho do psicólogo, não só do psicólogo, mas ter essa equipe multidisciplinar, como assistente social, como o poder judiciário. Então, é muito importante essa equipe, seja de médicos, seja de um aconselhamento jurídico, ter uma equipe mesmo junto, porque essa mulher, ela vai se sentir sozinha. Então, ela precisa de uma rede de apoio. Sim. Uma rede de acolhimento para ela e para os filhos, né, e com quem fizer parte dessa relação interpessoal, né? E aí eu quero assim deixar para a gente nessa noite essa reflexão de não se calar, de gritar, de falar, né? Porque a gente precisa reconhecer, estou sofrendo uma agressão. Isso não é um direito meu, eu não tenho que passar por isso. Então, eu vou abrir a minha boca e eu vou falar, porque eu sei que eu vou ter uma rede de apoio, eu sei que vou ter profissionais que vão me respaldar nesse momento. Sim. E aí eu queria deixar para a gente um versículo, né, em Isaías 42:14, que vai dizer: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto. Então, por muito tempo a gente se calou nessa coisa de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E hoje não, hoje a gente mete sim, e a gente vai falar sim, a gente tem que denunciar sim. E falando sobre grito, eu queria deixar uma poesia que é de autoria da pastora Andréia Fernandes, que vai dizer assim: a Rita grita, a sociedade se irrita. Gritam com a Rita, a sociedade se limita. Grita Rita, grita Rosa, grita Anitta. Enquanto você não escutar, elas vão gritar. Porque nos gritos das Ritas, Rosas e Anitas, há silêncios ilimitados que não mais serão calados. Amém? Amém, amém, amém. Muito obrigada, Bruna. E é o que você falou, né? A gente não pode mais se calar, né? A gente chegou num momento em que a gente tem que denunciar e anunciar e avançar, né? Isso aí. Então, é isso. Muito obrigada pela sua participação, né? Foi muito esclarecedor também. Acho que essa live para nós essa noite foi totalmente diferente, né? Porque são muitos esclarecimentos, a gente tem muitas coisas a saber, a avançar, a refletir em relação à violência contra a mulher, né? E a federação tem dado essa oportunidade. Então é isso. Muito obrigada, Bruna. Passo a palavra para a Célia. Obrigada para vocês, gente. Foi tremendo. Pastor Eliane também, muito obrigada. Que Deus continue abençoando vocês. Né? Com essa garra em falar e explicar aquilo que a gente não sabe. Né? A gente só sabe reclamar às vezes, mas a gente não sabe buscar os nossos direitos. Né? Mas nós temos um Deus que nos dá essa oportunidade através de vocês. Então, muito obrigada. Né? E agora queremos passar para a pastora Eliane, que ela vai estar dando a benção, e depois vamos cantar o moto da sociedade.
Oremos. Querido Deus e amado Pai, nós te louvamos por esta noite, te agradecemos, Deus, por esta oportunidade, Senhor, porque existem oportunidades que são preciosíssimas, Deus. Eu creio que esta oportunidade, este momento no qual nós vivemos, foi algo nesse sentido. Que o Senhor possa estar abençoando cada mulher, Senhor, que está nos assistindo, Deus, cada mulher que foi tocada por essa palestra que a Federação Metodista de Mulheres implementou nesta noite. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre mim e sobre você, minha irmã, nesta noite. Sobre você também, meu irmão, que nos assiste nesta noite. Não somente hoje, mas eternamente. Amém. Amém. Desse modo, quinta-feira nós usamos preto e dizemos não à violência. Nós quatro vamos fazer um gesto agora que vocês já devem ter visto. Nós quatro. Quinta-feira nós usamos preto. Dizemos não à violência. Isso aqui é um sinal de aviso, de alerta. Em algumas farmácias, como vocês ouviram a pastora Giselma falando, né? Eles já estão treinados a quando alguma mulher fizer isso, eles sabem que é para chamar a polícia. Eles vão lá e chamam a polícia porque a mulher está sendo violentada. Então, que nós possamos aprender esse sinal. Tomara que nós não venhamos a precisar usar, né? Mas precisamos ensinar as mulheres a se defenderem. Esse sinal aqui é um sinal importante para que a vida dela possa ser preservada, né? Então, obrigada, meninas. E vamos terminar com o mote. E seja sobre nós a graça do Senhor e confirma, sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Deus abençoe a todos. Minha mão está toda suja.